Bom, o Randolfo está aí? Senador está aí? Senador Randolph, que prazer falar com o senhor, senador. Vai o senador Randolph. Datena, a E sempre satisfação é muito bom sempre conversar minha. com o Falar senhor. com você, falar com todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes. Senador, a CPI que parecia morna e que não ia levar em nada, está dando um pau desgraçado, né? Até agora, o que é que se apurou de verdade na CPI e para onde aponta a CPI? Datena, são 2 semanas de comissão parlamentar de inquérito. Então, ainda estamos iniciando mesmo os trabalhos, ao que pese a repercussão dessas 2 semanas. Os depoimentos até aqui apontaram duas circunstâncias. A primeira, que ocorreu omissão, no mínimo, no ano passado, em relação à contratação de vacinas, e aí, em decorrência disso, o atraso da imunização de todos os brasileiros. Isso, me parece, ficou muito patente ontem no depoimento do Dr. Carlos Murilo, CEO da Pfizer para a América Latina, e que, no meu sentimento, existia uma espécie de comando paralelo no enfrentamento à pandemia. Existia um enfrentamento à pandemia institucionalizado no Ministério da Saúde, diferentes gestões, e existia um comando paralelo com diretrizes distintas, com negação em relação à vacina, e é o que me parece, trabalhando na hipótese da chamada imunidade coletiva, o que alguns chamam de imunidade de rebanho, ou seja, infectar todos como estratégia de combate ao vírus. Eu destacaria esses 2 elementos dos 6 depoimentos até agora. Pô, eu me lembro que foi entre final de outubro e começo de novembro do ano passado que eu colocava no ar o Barão, por isso até que eu queria falar com o Barão, era importante. O Barão me disse assim: ô Datena, eu acabei de falar com um dos CEOs mais importantes da Pfizer, ele estava em Nova York. Aqui nos Estados Unidos, ele acabou de me dizer que já ofereceu ao governo brasileiro, foi final de outubro ou novembro, isso do ano passado, já ofereceu 70 milhões de doses da vacina ao governo brasileiro. Eu vibrei, pulei aqui de alegria e tal. Foi entre final de outubro, não sei nem se... É por isso que eu precisava do Barão aqui, mas quando a gente precisa, o cara não tá. Ele tá fazendo programa em outra rádio. E não entra, só pode ser o Barão, porque a gente teria que recuperar esse áudio. Vê se acha o áudio aí. O Barão já me dizia: olha, acabei de conversar com o principal CEO da Pfizer nos Estados Unidos e até por a Pfizer ter testado no Brasil, ter usado a base científica brasileira, por ter usado pessoas brasileiras que testaram a vacina, até por isso a Pfizer oferece 70 milhões de doses da vacina e é um custo mais barato. Mas parece que antes disso já havia contatos da Pfizer para fornecer a vacina que já estava praticamente aprovada pelo governo americano. Isso foi em final de outubro, começo de novembro, não sei se foi setembro. Não lembro, não tenho memória para isso, por isso que eu precisava do Barão que entrou. A carta ao governo brasileiro foi do dia 10 de setembro. A carta ao governo brasileiro. Essa carta foi inclusive entregue à CPI pelo senhor Fábio Van Garten. Pois é. Então, eu já sabia do Van Garten que ele iria falar sobre a Pfizer aí. Tanto que eu falei aqui uma semana antes da CPI, que ele iria falar sobre a Pfizer, porque há muito tempo ele diz que fala com a Pfizer. Não é de hoje que o Van Garten diz que fala com a Pfizer. Ele não falou para a revista Veja pela primeira vez sobre a Pfizer. Publicamente, sim. Mas eu já sabia que ele tinha falado, nos contatos que tive com o Van Garten, sobre a Pfizer já há muito tempo. Então não sei o que ele falou aí da CPI, que não bateu com a reportagem da Veja, que é uma revista de credibilidade, enfim. A situação do Van Garten ficou como aí para a CPI? Datena, independente assim, de ter tido alguma omissão, dele ter se contradito com o que falou para a Veja, inclusive a própria Veja depois ter desmentido ele, tendo apresentado o áudio, eu tenho uma impressão distinta. Eu acho que ele contribuiu com a CPI. Ele trouxe à Comissão Parlamentar de Inquérito um documento que a CPI não tinha e que o Brasil não tinha. Um documento o cara da Pfizer ontem confirmou isso, né? O cara da Pfizer confirmou isso. Exatamente. Ele entregou para a CPI um documento dia 10 de setembro,
que foi encaminhado para o presidente da República, para o vice-presidente da República, para o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forte. Esta carta, o que é que a Pfizer diz? Nós queremos comercializar vacinas com o vosso governo, e a decisão do vosso governo tem que ser célere, porque devido à demanda global, já está se ampliando as encomendas. Esta carta foi entregue à CPI pelo senhor Fábio Van Garten. Então, eu tenho que agradecer ao senhor Fábio Van Garten, porque ele, de fato, pode ter entrado em contradições com o que falou a Pfizer, com o que falou a Veja, mas o depoimento dele trouxe uma contribuição valorosa à CPI, que depois foi confirmada ontem pelo CEO da Pfizer, como você mesmo disse, pelo Dr. Carlos Murilo. No depoimento do CEO da Pfizer, ele disse que começam as negociações em agosto, fala dos 70 milhões de doses que você falou agora, fala da carta do dia 10 de dezembro, do dia 10 de setembro, a carta. Mais que isso, ele diz, o governo tem alegado, faltava segurança jurídica. Ele fala que desde novembro, autoridades do governo falavam da ausência de um diploma legal. O governo chegou a preparar uma minuta de medida provisória para dar segurança jurídica para a compra das vacinas. Só que na última hora retirou o dispositivo. Foi preciso esperar mais 3 meses para que o Congresso Nacional, em uma iniciativa minha do senador Rodrigo Pacheco, pudesse apresentar um projeto de lei, quando na verdade nem precisaria disso. Veja, Datena, tem uma lei, a 10.073, é a lei da inovação tecnológica. Ela foi regulamentada em 2018 e ela prevê a encomenda de tecnologia por riscos. É uma lei de 2016. Ou seja, bastava algum técnico do governo, algum advogado pesquisar, disse, não, olha, nós podemos comprar a vacina. Está aqui, nem precisa de lei. Já tem lei que nos dá essa segurança. Enfim, eu acho que esses 2 depoimentos do senhor Fábio Van Garten e ontem do doutor Carlos Murilo deixou patente que o Brasil poderia ter vacina desde dia 17 de dezembro. Só para concluir essa informação aqui, Datena. 17 de dezembro, ontem o CEO da Pfizer falou, foram mandadas vacinas para norte-americanos, para britânicos, mas também foi mandado na América Latina, para Costa Rica, para o México e para o Chile. Eu pergunto, nós somos inferiores a Costa Rica, ao México e ao Chile? Nós não poderíamos, desde o dia 17 de dezembro, já ter vacina também? E quantos brasileiros não poderiam ter tido a vida salva com essas vacinas? Bom, é meia verdade da Pfizer também, isso é meia verdade, porque eles não entregaram para a Itália, não entregaram para um monte de países da Europa, eles atrasaram a entrega, estão sendo processados, acho que por esse país, se não foram processados, ameaçaram de processar a Pfizer, que não entregou vacina para um monte de gente. Isso é meia verdade também. Quanto à questão das alegadas pelo governo brasileiro, a questão de que as exigências da Pfizer eram draconianas, olha, tem que arbitrar qualquer pedido de quem se considerou lesado em tribunal internacional e tal. Eu perguntei para o ministro Onyx, que é secretário direto do presidente da República, eu perguntei assim, mas tá bom, vocês assinaram um contrato agora com a Pfizer, assinamos. Essas posições draconianas da Pfizer, elas foram retiradas? Ele falou, não, Datena, todas não. Algumas continuam, mas com apoio do Congresso brasileiro. Se o senhor me diz que já existe essa lei anterior à aprovação do Congresso brasileiro, isso poderia, com base em consulta, ter sido, obviamente, que já imediatamente aceitado as condições da Pfizer, que eram condições, na época, muito mais baratas do que agora. Muito mais, e a gente continua. A gente comprou vacina muito mais caro, vai receber vacina depois de muitos países que já acertaram antes, e olhe lá se vai receber, hein? E a partir de agora, esses caras vão usar a vacina com reserva estratégica, porque apesar do Biden falar que, olha, nós queremos a quebra de patente, o Putin falar a mesma coisa, ele já está falando em terceira dose da vacina. Se precisa de terceira dose da vacina, não vai entregar enquanto não vacinar a terceira dose para os americanos, vacinar a criança. Estão vacinando 12, 13, acho que 15 anos, acho que já começaram a vacinar ou vão começar a vacinar.
vão começar a usar vacinas como maneira de você controlar mercado, de você controlar relações internacionais e coisas parecidas. Porque a humanidade tem de tudo, menos humanidade. Quando se precisa, o mais natural no mundo seria a quebra de patente. Seria o mais natural do mundo. É um mundo sem fronteiras, que nem o John Lennon imaginava. Coitado, morreu com um tiro nas costas imaginando isso. Vacina é negócio. Essa Pfizer já ganhou dinheiro pra caramba com vacina e vai continuar ganhando. Você não tem a dúvida que vai continuar ganhando. Quebra de patente, eu acho quase que impossível esse negócio de quebra de patente. Quebra de patente não é o cara te dar a receita do bolo. É o cara te ensinar a fazer a receita do bolo. Quanto tempo demora para você aprender a fazer a vacina aqui, apesar de termos ótimos cientistas? Não é da noite para o dia. Esse negócio de atrasar a vacina IFA da China para São Paulo é que o Dória anunciou a Butanvac. Aí os caras falaram assim, pô, os caras já estão com uma tecnologia lá próxima da nossa, que é fabricar vacina. Então começaram a atrasar também. Não é só por causa do Bolsonaro. É porque o Dória disse que até 2021, final de 2021, ele ia usar o IFA chinês. Depois disso não se sabe. Bom, mas isso é assunto para discutir depois. O que a CPI está apurando é que o governo demorou em comprar vacina. Não precisava nem da CPI para dizer isso, mas demorou mesmo. É claro que podia ter vacina muito antes que os outros países. Né? Resta saber se houve má fé ou dolo por parte de quem fez isso. Né? Resta saber se houve prevaricação, uso indevido do poder público em não gastar dinheiro com uma coisa que... Porque você prevarica usando mal o dinheiro público ou não usando o dinheiro público quando deveria usar em benefício da nação. Esse é o grande detalhe. Datena, ou do Estado. Acho que tem um... Não, eu ia terminar com uma colocação. Porque a bronca que tem agora é o Pazuello. Porque o Pazuello vai depor, não vai depor, e acho que eles já recorreram ao Supremo, não sei se já recorreram ou não, para o Pazuello ficar calado. Já recorreu. O Pazuello disse que vai ficar calado. E o Pazuello calado é um perigo desgraçado para o governo. Imagina se o Pazuello falar, vocês vão respeitar... É claro que se houver uma decisão do Supremo, até para um equilíbrio de poder... Eu duvido que o parlamento não vá recorrer da sentença ou da determinação do Supremo, é o único caminho, e que vá fazer com que o Pazuello fale. Deve tentar derrubar essa questão que já foi colocada ao Supremo do Pazuello para falar. Outra coisa, uma pergunta técnica aqui. Se você não tem medo, por que você tem que ficar calado? Se você não fez nada errado, por que você tem que calar a boca? Eu não entendo isso. Realmente eu não entendo. Datena, assim, sobre o depoimento do senhor Eduardo Pazuello, a todos nós assiste o direito sagrado de recorrer ao habeas corpus. Eu acho que seria melhor se ele fosse colaborar com a CPI. Mas, assim, Datena, não vai ser sangria desatada. A CPI não acabará se ele for lá e ficar em silêncio. Nós teremos outros meios de buscar a verdade. Ele não trabalhou sozinho no Ministério da Saúde. Tiveram outros que o assessoraram, que podem ser convocados também. CPI tem poder de quebrar sigilo fiscal, sigilo bancário e sigilo de dados, sigilo telemático. Então, assim, nós respeitaremos, seja qual for a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu sou daqueles que aprendi que no Estado democrático de direito, e como você sabe, não tem coisa melhor do que a democracia, no Estado democrático de direito, decisão judicial até se diverge, mas se cumpre decisão judicial. Então, nós não somos daqueles a achar que sempre se insurge contra uma decisão quando ela não nos é favorável. Seja qual for a decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeitaremos. Se o senhor Eduardo Pazuello quiser utilizar o direito constitucional de permanecer em silêncio, ele utilizará. A CPI haverá de buscar
outros meios de obter a verdade. É esse o caminho. Só ainda uma consideração última em relação à vacina, eu acho que concordando com você, Datena, veja, é uma questão simples de raciocínio. Se a gente compra a vacina em dezembro, nós já tínhamos a vacina da Pfizer antes. Nós compramos a vacina só em março. Comprando só em março, quando começou a chegar a vacina? Semana passada. 1 milhão de doses e agora 600 mil. Ou seja, comprássemos em dezembro, talvez nós tivéssemos em dezembro ou tivéssemos em janeiro. Compramos depois, só tivemos a vacina agora. 4 meses. Cada dia que a pandemia avança, são vidas que são perdidas. É só fazer a conta quantas vidas poderiam ter sido salvas. É um cálculo Olha, simples. Para o público, não tem uma coisa mais chata e mais difícil de ver do que CPI. É um troço chato pra caramba, mas muito chato. É que nem se ligar lá, TV Senado, TV Câmara e ficar assistindo. Ninguém vê aquilo lá. Muita gente vê, mas a maioria não vê aquele negócio lá. Olha, data vênia, fala você, depois fala o outro e tal. Mas ontem eu me surpreendi que o Paulino, do Datafolha, disse aqui que a atenção a essa CPI está sendo muito maior do que a gente pensa. Eu não sei porquê, se é por causa de quebra-pau, se é por causa de xingamento, mas o Paulino disse que, por pesquisa, a atenção do povo brasileiro deve ser por causa da vacina, né? Deve ser por causa da vacina. É por conta a da atenção vacina, para a Datena, CPI está sendo muito maior do que a gente imaginava, mas muito maior. É por conta da vacina, Datena, e também porque essa é uma comissão parlamentar de inquérito que não fala de algo abstrato, fala de algo que está na vida de todos os brasileiros. A pandemia tem influência direta na nossa vida, a pandemia nos obriga a usar máscaras, a pandemia levou irmãos, parentes, pais, pessoas do nosso convívio, né, estraçalhou mais de 400 mil famílias brasileiras. A pandemia adoece as pessoas de diferentes formas, se não diretamente, pelo menos indiretamente. A pandemia traz consequências para a vida econômica da nação. Então, é uma comissão parlamentar de inquérito que está na casa das pessoas, que o que é tratado na CPI é o dia a dia das pessoas. Talvez isso justifique, porque as pessoas estão mais atentas. Por isso, Datena, eu quero reafirmar aqui algo que eu já disse uma vez, que ninguém tente fazer pizza dessa CPI, que ninguém tente fazer dessa CPI um acordão, um toma lá da cá, em cima de mais de 400 mil famílias brasileiras despedaçadas. Essa CPI tem que chegar a um bom termo. Você fazer programa em casa tem um reflexo natural aqui, né? Minha mulher chegou aqui e falou assim, diz pra ele que eu tô vendo a CPI também, ó. É por isso que eu tenho uma risada aqui. Agora, vem cá, não corre o risco de dizer exatamente por essa exposição tornar-se uma bancada aí já de campanha política para o ano que vem? Porque o cara que participa tem que ter a noção exata, o político que participa tem que ter a noção exata da importância dessa CPI da pandemia e não usar isso com palanque político, né? Esse risco, porque a mosca azul do Machado, ela vive rondando a cabeça, não só de políticos, de todo mundo, a vaidade ronda a cabeça de todo mundo. Tem que tomar um cuidado extremo para não descambar para esse lado, né, Randolph? Concordo. Tem aquele trecho do célebre filme O Advogado do Diabo, que diz que a vaidade é a vicissitude humana, ou o defeito humano, que o demônio mais aprecia. Então, acho que, sobretudo, tem duas coisas que eu dizia, Datena, que eu disse aqui. Ninguém pode fazer toma lá da cá nessa CPI, porque seria toma lá da cá sob mais de 420 mil cadáveres. E ninguém pode politizar essa comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito tem que ter um foco, saber quais foram as razões e omissões que levaram à morte, hoje, lamentavelmente, de mais de 420 mil brasileiros. Porque nós estamos nessa tragédia que você mesmo citou aqui no país, o segundo país do mundo que você acabou de citar, inclusive, no programa, o segundo país do mundo com o maior número de mortos. Proporcionalmente é o primeiro, né? Proporcionalmente é o primeiro. Proporcionalmente é o primeiro. Se levar em conta quantos morreram na Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, como você disse ainda há pouco, se levar em conta quantos morreram na China, ou nos Estados Unidos,
que tem uma população superior à nossa, proporcionalmente nós estamos em primeiro lugar. Tiveram razões para isso, mas não pode ser somente uma CPI em busca de culpados. Eu costumo dizer, CPI não persegue pessoas, CPI persegue fatos. O fato deve levar serenamente à responsabilização das pessoas. Tem que ser uma CPI também que aponte soluções. Eu acho que algumas coisas, após o advento da CPI, já começaram a mudar, né? O governo já está querendo fazer campanha pelo uso de máscaras, já está adotando mais medidas científicas. O presidente, uma vez ou outra, faz uma aglomeração, mas até o próprio presidente já começou a usar máscaras também, né? Então, já tem algumas medidas que a CPI já acaba a impor para as pessoas, para o próprio comportamento do governo. Então, tem que chegar... Eu acho que são os dois pecados capitais que a CPI não pode ter. Fazer toma lá da cá e deixar a vaidade ficar acima do serviço público que tem que ser cumprido. Mesmo porque o próprio resultado da CPI, independente dos senhores senadores quererem usar como bancada de campanha, o próprio resultado vai ter influência nas eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma. Claro. O próprio resultado da CPI vai ter influência nas eleições. Agora, a questão do Renan. O Renan é um sujeito combativo, polêmico, que tem problemas. Ele não complica a CPI, porque acaba de sair agora da capa do UOL, que aliás está transmitindo essa entrevista para o Brasil e para o mundo inteiro, que o Renan diz o seguinte, né? Renan diz ao STF que Pazuello é fundamental e pode ser preso se mentir. Vai na contramão da questão que o senhor colocou, tentando tornar o ambiente da CPI mais tranquilo. Porque quanto mais tranquilo, mais verdade se apura. Briga não leva a lado nenhum. Quando você xinga alguém, ou o cara te xinga e você xinga o cara de volta, se você não mantiver a serenidade e perguntar, como houve aquele embate do Renan com o Bolsonaro, se o Renan não rebate a questão, a sessão não teria sido suspensa. Talvez uma pergunta, mas não tem sangue de barata, mas o cara não está ali para brigar, entendeu? O cara está ali para perguntar. Tá bom, o senhor acha isso de mim, não me interessa o que o senhor acha de mim, mas a próxima pergunta é a seguinte. Pelo contrário, respondeu com uma agressão. E agora essa posição de que o Renan diz ao STF que Pazuello é fundamental e pode ser preso se mentir, ela me parece que desnecessária, porque se a CPI entender que o Pazuello tem que falar, pode recorrer a quem determinou que ele não fale, que é o órgão máximo da justiça brasileira. Recorre para ele falar. Se entender que é importante ele falar, recorre para ele falar. Porque se o Supremo determinar e, de repente, a CPI acatar, o Pazuello vai ficar quieto. Agora, o senhor me deu uma resposta altamente tranquilizadora. Tá? Olha, o Pazuello, se ele não falar, não vai ser o fim da CPI, porque ele não trabalhou sozinho. Nós vamos atrás de outras pessoas que trabalharam com ele. Essa questão do Renan no meio da CPI não complica a CPI em termos de apuração? O senhor acha que não? Tatena, eu não vi o contexto da declaração de agora do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu julgo que tem feito assim, um bom trabalho. Obviamente tem as circunstâncias que você destaca aqui de uma provocação indevida que foi feita no âmbito da CPI, mas eu creio que as inquirições do relator têm apontado, têm extraído a verdade. O senhor Eduardo Pazuello já recorreu ao Supremo. O Supremo concedeu habeas corpus, concedeu o direito de ele não criar provas contra ele mesmo, acabou a história. Ele exercita o direito constitucional de permanecer em silêncio. O Supremo, o habeas corpus existe para isso. E o habeas corpus não foi criado pelo direito brasileiro. Foi criado pela Magna Carta, em 1210, no século XIII. Então, é um dos institutos basilares da fundação do Estado de Direito como conhecemos. Temos que respeitar se o Supremo conceder o habeas corpus. Ele foi convocado como testemunha. Ele não quer colaborar? Eu acho que fica feio para ele. Afinal, ele é um general do Exército Brasileiro. Se dispor a isso, fica feio para ele, não fica feio para a CPI. A CPI tem que buscar outros meios. A CPI é uma comissão de inquérito. Tem que buscar outros meios para perseguir o inquérito e buscar a verdade, sejam eles quais forem. A gente tem que ter tranquilidade, serenidade. O que eu disse aqui, Tatena, não podemos ter vaidade acima do serviço que temos a cumprir, que é buscar a verdade nessa comissão de inquérito.
Mas um dos meios legais é recorrer ao Supremo do habeas corpus. A CPI teria essa intenção de recorrer e pedir ao Supremo que derrube esse habeas corpus e que o Pazuello fale? Ou até agora isso não foi nem discutido? Não, essa total disposição. O habeas corpus do senhor Eduardo Pazuello recaiu sobre o ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro prevento, no Supremo Tribunal Federal para tratar da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda não sei a decisão de Sua Excelência. Se a decisão for, obviamente, pela concessão do habeas corpus, a Comissão Parlamentar de Inquérito, através da Advocacia do Senado, pode recorrer da decisão para o Pleno do Supremo. Não sei se o Pleno do Supremo decidiria em sentido oposto antes da terça-feira, que é o dia do depoimento marcado. Então, nós temos que estar preparados para qualquer circunstância. Ter uma decisão, a decisão ser desfavorável, aí o senhor Eduardo Pazuello estará depondo na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito, a decisão ser desfavorável. Sendo desfavorável, recorremos ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Recorrendo ao plenário do Supremo Tribunal Federal, se houver tempo para apreciar, perfeito. Se não for possível o senhor Eduardo Pazuello falar na CPI, como eu já disse, outros meios buscaremos para encontrar a verdade. Bom, é importante dizer para quem pegou a matéria no UOL agora, a entrevista no UOL agora, que o senador Randolfo Rodrigues considerou importante o depoimento do Van Garten, independente do que ele disse à Veja, ser uma coisa a CPI outra, e as confirmações do CEO da Pfizer também foram determinantes para averiguar que o Brasil, segundo a comissão apurou até agora, realmente perdeu tempo no mínimo, para se dizer isso, para a aquisição de uma vacina que é considerada a melhor vacina até agora sendo aplicada no mundo. Em resumo, é mais ou menos isso que foi discutido aqui. Daqui para frente, quais depoimentos o senhor julga de altíssima importância? Me parece que o Araújo depõe na terça-feira e daí por diante, mas Exatamente. Quais depoimentos para o senhor são mais importantes e se a CPI termina no prazo ou se há a possibilidade de se pedir uma extensão da CPI? Datena, Ernesto Araújo na terça-feira, na quarta-feira o senhor Eduardo Pazuello, na quinta-feira a doutora Maíra, que participou da gestão do senhor Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Na semana seguinte, que é a última de maio, aí vem AstraZeneca, Butantan e Sputnik, né, para terminar com os imunizantes. Desses depoimentos todos, sem dúvida, o mais importante seria o do senhor Eduardo Pazuello. Dependemos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, para termos esclarecimentos dos fatos, né? A decisão sendo desfavorável, eu julgaria que da assessora dele, a doutora Maíra, na CPI, pode trazer informações importantes. Na última semana, pode algumas pessoas acharem que os depoimentos não serão, abre aspas, muito animados, fecha aspas, né? Porque alguns querem somente animação na CPI, mas serão muito importantes, porque serão os três imunizantes, Butantan, Butantan, Fiocruz e Sputnik. Nós vamos saber o caminho da vacina no Brasil, o que fazer para termos mais vacinas no Brasil. Por isso eu considero a última semana central. Aí vamos avançar para o mês seguinte, para os próximos depoimentos que teremos. No meu sentir, dá para terminar o serviço em agosto, Datena, que é o prazo final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas mais importante que o prazo, nós temos que estar preocupado com o resultado. Conteúdo, né? Exatamente. O conteúdo foi alcançado, foi encontrado, os fatos levaram à responsabilização de alguém, a CPI trouxe alguma contribuição concreta, essas perguntas centrais a serem feitas. Se isso for alcançado em agosto, tudo bem. Se não for alcançado em agosto, faremos um novo requerimento pedindo a prorrogação. Mas, no meu sentir, o meu desejo particular da pena é que essa comissão parlamentar de inquérito termine em agosto. É o meu desejo particular. É uma colocação, aproveitando a sua experiência política, político não tem jeito mesmo, é um negócio assim. Por isso que eu tenho medo de entrar para a política, viu? Tem políticos excelentes, como o senhor eu considero um político de primeira qualidade, porque sempre eu entrevisto e gosto muito das entrevistas, e o seu papel parlamentar também. Agora, os caras nós estamos no meio de uma coisa que cientistas já me confirmaram que não sabe em que parte a gente está da história. Com as variantes, a gente não sabe se está no começo, no meio ou no fim do negócio. As coisas apontam para uma normalização
E nos Estados Unidos, por exemplo, o Biden já declarou que quem tomou a segunda dose da vacina 2 semanas depois não precisa usar mais máscara, nem dentro nem fora, nem ambiente interno nem fora. E que podem viajar para outros países e não precisa cumprir quarentena e daí por diante. E assim seria nos Estados Unidos em relação a países vacinados. A gente está vendo aí uma luz no fim do túnel. Isso é uma luz no fim do túnel baseado em fatos, O Biden está baseado em fatos de vacinação e resultado. Queda de casos, queda de mortos, e um resultado excepcional que dá esperança à humanidade. Mas a gente não sabe até que ponto os Estados Unidos também vão poder ficar dessa situação. Porque tem uma variante na Índia que ela é perigosíssima e não se sabe se essas vacinas protegem contra a variante da Índia. Quem é que me diz que não tem outra variante pior do que a Índia por surgir ou já rondando o mundo? Então o mundo tem que estar sempre de prontidão. Aí vem o Paes do Rio de Janeiro e diz o seguinte: se a gente conseguir, nós vamos ter Réveillon e Carnaval em 2022. Aí é brincadeira, né? Se os cientistas estão com o pé atrás, vem um político importante de uma cidade importante, que até outro dia era capital da nação, antes de Brasília, cronologicamente faz pouco tempo, o cara está falando em Carnaval e Réveillon. Aí é brincar com a saúde pública mesmo. São essas declarações que levam o país a achar que está tudo bem. O governador de São Paulo chegou a dizer, antes dessa onda terrível de mortos aqui em São Paulo, que o pior já tinha passado, entendeu? Então, essas declarações irresponsáveis fazem da classe política uma classe política que tem muita gente irresponsável, porque uma coisa é um jornalista falar, outra coisa é um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro falar. Uma coisa é um jornalista falar ou alguém da rua falar, e outra coisa é o governador de São Paulo falar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, porque isso também, essas declarações, podem ser vistas como negacionismo. E talvez até sejam alvos aí da CPI, que até agosto vai estar aí. Então esses caras têm que tomar cuidado com essas declarações populistas que não se baseiam em dados. Pô, o Brasil não tem vacina. Nós não temos vacina. O cara já está prevendo Carnaval e Réveillon. A gente precisa ter vacinados até o Carnaval e até o Réveillon. Acho que isso que ele quis dizer. 1 milhão mas ele não fala por dia, Datena. Mas ele não fala da vacina, ele fala da festa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas extremo cuidado com isso. Eu espero que a classe política tenha mais ou menos a proximidade do povo, que é o que a gente preza por isso e que o senhor, acredito, também deva prezar. Governo é para o povo e pelo povo e não para vaidade pessoal e usar o poder para vaidade pessoal. Senador, foi um prazerão falar com o senhor, senador. Datena, tem luz aí? Tem luz aí ou não? Tem luz aí ou não? Não, eu tô em Brasília. Não, Brasília eu já sei que não tem luz nunca. Não pro povo de Brasília, que é um povo maravilhoso. Mas por alguns caras que a gente já citou aqui. Mas lá na tua terra tem luz? No Amapá? Tá. Pelo menos está estabilizado. A gente espera que os responsáveis pelos apagões, não foi só um que ocorreu, sejam também responsabilizados pela ANEEL. Mas, nesse momento, está normalizado o fornecimento de energia elétrica no Amapá. Normalizado, pelo menos, o fornecimento da geração. Tem instabilidades na distribuição, né? Mas não temos, pelo menos, aquela situação dramática que vivemos em novembro. Amanhã estarei voltando séria, lá, passar o final de semana. Mas se acabar a luz, na hora que você chegar, eu vou dizer que eu sei que é pé frio. Porque toda vez que você me liga, acabou a luz aqui da tela. Todas escuras aqui da tela. Não, mas sabe o que é? A pergunta é importante por um detalhe. É fundamental. O Bolsonaro veio a público para dizer que nós estamos no meio da pior crise da hidrologia do país. Não é? Então, os reservatórios estão lá embaixo. Eu não sei se quando a gente não estava no meio da pior crise, a gente cria a crise, não só no Amapá, mas em outros estados brasileiros, no setor hidrelétrico. Imagina na maior crise, se tem coisa errada, vai aparecer agora mais ainda, não, senador? Eu sempre, quando ocorreu o colapso do fornecimento de energia elétrica no meu estado, eu já advertia que nós tínhamos elementos que apontavam que o sistema elétrico nacional estava vivendo uma enorme fragilidade.
que situações iguais do Amapá poderiam ocorrer em outros estados, o mesmo porte do meu, Rondônia, Roraima, inclusive no Acre, e poderia se espalhar pelo país. Eu não quero antever, como você bem disse, eu sou daqueles, eu tenho fé em Deus e fé na ciência, né? Mas os elementos que temos, e principalmente com abaixo dos reservatórios, e com algumas medidas que eu acho que foram precipitadas, eu não sei com base em que o governo tomou medida no passado de suspensão. Eu sei que era muito desconfortável o horário de verão, mas o horário de verão cumpria um papel de economizar, de ter reserva estratégica de energia para os momentos de baixa dos reservatórios. Nós suspendemos isso há uns 2 anos. É algo que eu tenho temor do que aconteceu no meu estado, e olha, não tem palavras para descrever a tragédia, o acúmulo de tragédias que vivemos naquele mês de novembro, vem a se repetir em outros estados da federação. Meu Deus, você imagina faltar energia em centros produtivos pra caramba no meio de uma crise pandêmica que leva vidas e energia em São Paulo. O que eu ia falar. Eu não quis dizer São Paulo porque eu sou avesso a esse negócio de locomotiva do Brasil. Olha, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu acho que a unidade da federação é a unidade da federação. O que interessa é o Brasil. Esse negócio chega a beirar o separatismo, você começar a dizer que São Paulo é locomotiva do Brasil, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Isso, eu não gosto de falar isso porque cheira meio pernóstico. Tem tanto estado da federação em situação, o seu estado é um deles, em situação de dificuldade, que você ficar exaltando as riquezas de São Paulo e tal. Pô, se aqui fosse tão bom, não acontecia tanta tragédia, porque aqui também nós temos índices de pobreza que são o retrato da divisão de renda péssima do Brasil. Nós temos comunidades aqui, o cara foi para a comunidade porque não teve dinheiro para pagar aluguel, o cara foi para a comunidade porque não teve acesso à saúde, foi para a comunidade porque não tem dinheiro para comer. E aí as comunidades hoje, tem uma do lado da Bandeirantes que tem 100 mil habitantes, viraram cidades. São comunidades, a gente não chama de favela, mas tem muita coisa de favela, porque tem muita carência. Você anda um pouquinho mais, tem Heliópolis, que tem 220 mil habitantes, que também tem índices terríveis de pobreza, onde o Estado não entra. É por isso que o crime organizado entra, porque ocupa o papel que o Estado devia fazer. Então, na cidade mais rica, do estado mais rico do Brasil, a gente tem outros Brasis aqui dentro. Você sai na rua, anda em beira de marginal, em ruas aí, tem gente dormindo naquelas casinhas que o cara encosta o papelão no muro, pega a telha se tiver e tal, e dorme ali. Então essa é a cidade de São Paulo mais rica do Brasil, e esse é o estado mais rico do Brasil. Aqui a gente divide pobreza e desigualdades e não riquezas. Eu não gosto dessa história de, olha, locomotiva do Brasil. Eu acho que Brasil é Brasil. Não tem norte, nordeste, sul. Brasil é Brasil. Mas se para a produção, do maior centro de produção da indústria brasileira, 4 dias... Você imagina com a crise que nós estamos, onde é que nós vamos parar? Terrível. Senador, prazerão, eu repito, falar com o senhor, sempre um bom papo, uma boa conversa. Lamento que o senhor não esteja ainda no seu estado, que é um estado maravilhoso, que um dia eu teria a honra de conhecer. Meu filho já esteve lá. É meu convidado. Diz que é muito legal e bacana. O peixe e o camarão, para você e para a digníssima esposa, será por minha conta. Tá feito o convite aqui no ar para todo mundo assistir. E o peixe e o camarão, me desculpa dizer, é o melhor do planeta, viu, de lá. Bom, tem licença poética para isso. A gente fala que São Paulo é a locomotiva do mundo. Abraço grande, senador. Abraço, Datena, um abraço. Fica com Deus. Prazerão falar com o senhor. Para o senhor também, para todo mundo lá no Amapá. E aí em Brasília.